turma, tudo bem com vocês? Que é o professor Ricélio Costa com a disciplina de matemática. No hashtag Estudo em Casa, para os anos finais do ensino fundamental, oitavo ano, nós vamos falar sobre construções geométricas e lugares geométricos. Então, começando aqui a nossa aula com a classificação das retas. Nós temos aqui o segmento de reta, tem começo e tem fim, tem essa limitação através desses dois pontos. Semirreta tem começo e não tem fim, é uma parte da reta, inicia aqui e de forma infinita ela se estende para um de seus lados. A reta não tem começo e não tem fim, que é indicado por essas duas setas. Então, nessa observação, o vértice é a mesma coisa que ponto de origem da reta. Então, se nós observarmos a diferença entre segmento de reta, semirreta e reta, é que a reta ela tem essas duas setas. Quando a gente fala de semirreta, ela tem um vértice e uma seta indicando que ela vai para um de seus lados. E o segmento de reta é um pedaço da reta, limitado entre os dois vértices. Ok? Vamos falar agora das retas e suas posições. A linha reta pode ter as seguintes posições. A horizontal segue a direção das águas tranquilas, ou seja, essa reta aqui ela está deitada, sentido horizontal, representado pela letra R. Vertical segue a direção da queda de um corpo, de cima para baixo, ou seja, é uma reta que está em pé. E a inclinada não é horizontal nem vertical, ela está aqui no sentido de diagonal, tá? Retas concorrentes são as retas que se interceptam em um ponto. Nós temos esse ponto D, esse vértice, e quando a gente fala de concorrentes, elas interceptam, né? Elas tocam aqui. Retas paralelas são retas que nunca se encontram, por mais que se prolonguem. Então, nós temos duas retas, a S e T, elas ficam próximas. E elas são paralelas porque elas têm a distância com as mesmas medidas entre as suas extremidades, tá? Então, paralelas sempre vão ter esse sentido. Pode estar na vertical, pode estar na horizontal, como pode estar inclinadas, uma próxima da outra. Elas nunca vão se tocar. E o que são segmentos consecutivos? São segmentos que apresentam um extremo em comum. Nós temos aqui os vértices A, B, C, D e E. E para ser consecutivo eu tenho o segmento AB e continua BC. Vejam só, então aqui esses dois segmentos são consecutivos. Eles têm um ponto em comum. Podemos também dizer que BC com CD são consecutivos, com ponto C em comum. E o CD e DE com o ponto D sendo este ponto em comum. Então, os segmentos consecutivos eles estão interligados por um de seus vértices. Ok? Segmentos colineares. Dois segmentos de reta são colineares se somente se estão numa mesma reta. Observe aqui nessa reta nós temos os vértices A, B, C e D. E aqui mais em negrito eu tenho o segmento AB e tem o segmento CD. Significa dizer que eles são colineares porque eles estão na mesma retas. Então, AB e CD são colineares. E aqui afirma que eles não são consecutivos. Não são consecutivos porque não tem um ponto em comum. Já neste outro exemplo, os vértices M, N e P na reta, observe que MN e NP eles são colineares porque estão na reta e consecutivos porque o MN e NP eles têm um ponto em comum que é o ponto N, esse vértice aqui. Por isso que eles são consecutivos. E neste último exemplo nós temos os vértices R, T e S e aqui ele diz que eles são colineares, né? Porque eles estão na reta, e consecutivo porque eles estão interligados pelo mesmo vértice, que é o T. Segmentos congruentes são segmentos de mesma medida. Observe nesses dois exemplos, eu tenho aqui um segmento LS e o segmento RU. Então, congruente, ele tem esses três tracinhos aqui, que é o símbolo de congruência.
E logo, se LS é 7 centímetros, RU também vai ser 7 centímetros. Eles vão ter a mesma medida para que eles possam ser congruentes. O conceito de ângulo, ângulo é a figura formada por duas semirretas com a mesma origem. Então vamos lá, nós temos aqui um lado, tá? Uma semirreta, e nós temos aqui um outro lado com a outra semirreta com um vértice O. Então, o encontro dessas duas semirretas forma um ângulo. E aqui é a indicação de ângulo através dessa imagem, partindo desse ponto de origem. Os tipos de ângulos, nós já vimos em aulas anteriores, eles são classificados conforme suas medidas. Nós temos aqui a classificação, a medida e a representação. Então vamos olhando as imagens e vamos falando sobre cada um deles. Aqui nós temos um ângulo agudo. Por que agudo? Porque é menor que 90 graus. Nesta figura nós temos um ângulo reto. Ângulo reto significa dizer que é igual a 90 graus. E na maioria das vezes ele é formado com esse retângulo, com esse quadradinho, com esse pontinho. Tá? Nessa imagem nós temos um ângulo obtuso, ou seja, é um ângulo maior que 90 graus e também menor que 180. Neste outro exemplo nós temos um ângulo raso, que é o chamado ângulo de meia volta, que é igual a 180 graus. E por último nós temos um ângulo que dá uma volta inteira, tá? Que é chamado de ângulo de 360 graus. Aqui nós vamos falar de alguns lugares geométricos. Nós temos a esfera, um círculo. Aqui nós temos duas semirretas formando ângulos. E essa semirreta que corta o ângulo no meio é uma bissetriz. Nós vamos falar já já um pouco sobre isso. Nós temos aqui um desenho geométrico de uma reta passando aqui uma perpendicular. E aqui uma esfera com raio e diâmetro, ou seja, aqui tem a presença, tá, de lugares que são geométricos. Bissetriz de um ângulo. O ângulo AOB mede 60 graus. Nesse exemplo aqui, o ângulo AOB mede 60 graus. A semirreta OM dividiu esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, o ângulo AOM e o ângulo BOM. Ou seja, a medida de AOM é 30 graus e a medida de BOM também é 30 graus. Ou seja, a semirreta OM é a bissetriz do ângulo AOB. Em outras palavras, o que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta que corta um ângulo exatamente no meio. O que são ângulos complementares? São ângulos que somam 90 graus. Nós temos aqui esse ângulo reto, né, AOC, e aqui nós temos uma semirreta chamada de B. Então, quando eu for somar este ângulo agudo com este outro ângulo agudo, a soma desses dois ângulos tem que dar exatamente 90 graus. Por isso que nós chamamos de ângulos complementares. Então vejam aqui, o ângulo AOC é igual ao ângulo AOB mais o ângulo BOC, que dá igual a 30 graus, aqui, mais 60 graus, que dá um total de 90 graus. Complemento de um ângulo é o que falta para chegar a 90 graus. Sendo assim, podemos representar o complemento de um ângulo por 90 graus menos x. O que são ângulos suplementares? São ângulos que somam 180 graus. Então, nós temos aqui o ângulo raso, que dá um total de 180 graus, que é a meia-lua. E quando eu passo aqui uma semirreta, significa dizer que a soma desse ângulo agudo mais esse ângulo obtuso vai dar 180 graus. Então, imaginemos que esse ângulo aqui equivale a 60 graus. E este ângulo aqui equivale a 120. Logo, 60 mais 120 vai ser igual a 180 graus.
Suplemento de um ângulo é o que falta para chegar a 180 graus. Sendo assim, podemos representar o suplemento de um ângulo por 180 graus menos x. Então, aqui, resumidamente, nós temos os ângulos complementares, que a soma das suas amplitudes é 90 graus. E aqui imaginemos que o ângulo A mais o ângulo B vai dar igual a 90 graus. Imaginem aqui que nós juntando esses dois ângulos vai dar exatamente 90 graus. Ou seja, são dois ângulos agudos, juntando esses dois ângulos agudos vai formar um ângulo reto. Ou seja, o ângulo AOB mais o ângulo BOC vai ser igual a 90 graus. Tá? Nos ângulos suplementares, a soma das suas amplitudes é 180 graus. Ou seja, o ângulo C mais o ângulo D vai dar igual a 180 graus. Então, nós temos aqui os ângulos suplementares. Juntando esse ângulo agudo com esse ângulo obtuso, veja que nós vamos formar um ângulo raso, a meia-lua, tá? Formando um ângulo de 180 graus. E fica definido da seguinte forma: o ângulo DOE mais o ângulo EOF é igual a 180 graus. Então, gente, resumidamente, quando nós pegamos um ângulo reto e pegamos os seus ângulos, somando os seus ângulos dentro de um ângulo reto, a sua soma tem que dar 90 graus. Aqui no ângulo suplementar, no ângulo raso, que dá 180 graus no seu total, nós pegamos os ângulos e a sua soma vai dar esse ângulo de 180 graus. Então, nós falamos aqui de ângulos complementares e ângulos suplementares. Vamos ver um exemplo de ângulos complementares. Eu tenho um ângulo reto, este ângulo aqui vale x e este outro ângulo vale 3x. Qual o valor de x? Então, nós vamos fazer o quê? Juntar 3x mais x para dar igual a 90 graus. Então, nós vamos juntar as variáveis, 3x mais x vai dar 4x, que dá igual a 90 graus. Nós estamos fazendo aqui uma equação do primeiro grau. Então, x vai ser igual a 90 graus dividido por 4. Então, 90 graus dividido por 4 vai dar exatamente 22,5 graus é o valor do x. Este outro exemplo, observe que no ângulo reto eu tenho 20 graus, aqui x e aqui 40 graus. Como nós já temos a ideia que o ângulo complementar é somar estes ângulos para que dê 90 graus, então nós vamos fazer a seguinte fórmula: 20 graus mais x mais 40 graus para dar igual a 90 graus, porque é um ângulo complementar. Então, o que é que a gente faz? A gente repete o x, junta 20 graus mais 40 graus ainda no primeiro membro, que dá 60 graus, igual a 90 graus. Isolando o x, x vai ser igual a esse 90 graus, o mais 60 no primeiro membro vai para o segundo membro negativo, menos 60 graus. Então, x vai ser igual a 90 graus menos 60 graus, 30 graus. É o valor do x. Se nós fôssemos fazer mentalmente, observe que eu tenho 20 graus, eu tenho 40 graus, aqui eu não já tenho 60 graus. O que é que falta para 90 graus? Nesse caso, x, que dá igual a 30, tá? Então, esse x vale 30, porque 30 com 40 dá 70 e com 20 dá 90. Agora vamos falar de ângulos suplementares. Aquela imagem que nós temos um ângulo agudo de 55 graus e aqui um ângulo obtuso de 125. Quando a gente junta, nós formamos um ângulo raso, que 55 graus mais 125 graus vai dar 180. Então, vamos ver esse exemplo. Eu tenho aqui um ângulo raso. Então, resolvendo, nós vamos juntar 5x menos 30 graus, mais esse 2x, tudo isso tem que ser igual a 180 graus. Então, nós vamos juntar aqui as variáveis, baixando 5x, aproximando mais 2x. Vai ser igual a esse 180 graus,
Esse menos 30 sai do primeiro membro e vai para o segundo membro com o sinal invertido, mais 30 graus. Juntando 5x mais 2x dá 7x, que é igual a 180 graus mais 30 graus, 210 graus. Logo, x vai ser igual a 210 graus, o 7 sai da multiplicação de x e vai dividir o 210 no segundo membro. Então, x é igual a 210 graus dividido por 7, x é igual a 30 graus, é o valor de cada x. Vamos aqui para a prova. Logo, 5x menos 30 graus, 5 vezes x é 5 vezes 30, dá 150 menos 30 graus, 150 menos 30 vai dar 120 graus. 2x é 2 vezes 30, dá igual a 60. Logo, 120 graus mais 60 graus dá igual a 180 graus. Prova que realmente x é igual a 30 graus. Agora, gente, vocês vão resolver essas atividades. Então, na primeira questão, vocês vão desenhar os segmentos das retas. Vocês vão pegar um exemplo de segmentos consecutivos, vocês vão desenhar a reta e vão representar esses segmentos consecutivos. Da mesma forma, vocês vão fazer com segmentos colineares e com segmentos congruentes. Vocês vão desenhar a reta e vão demonstrar cada exemplo de segmentos. Na segunda questão, vocês vão desenhar esses ângulos no caderno. E aí vocês vão dar o nome a estes ângulos. Então, entre eles, vocês vão identificar quem é o ângulo agudo, quem é o ângulo obtuso, quem é o ângulo reto, quem é o ângulo raso, e vocês identifiquem e dêem nomes a cada um deles. Se possível, vocês podem referenciar com aquelas medidas lá daquele quadro, daquela tabela. Na terceira questão é determinar o valor de x nos ângulos complementares, ou seja, ângulo reto que dá igual a 90 graus. Quando vocês forem responder, o total tem que dar igual a 90 graus. Então, vocês vão armar essa figura, esse exemplo, dizendo que x mais 40 graus é igual a 90 graus. Vocês podem fazer pela equação do primeiro grau, ou então vocês podem também fazer por cálculo mental, por raciocínio lógico. Aqui da mesma forma, esses dois ângulos têm que dar 90 graus. Pela equação do primeiro grau é 2x mais 3x igual a 90. E desenvolver a equação do primeiro grau. Ou então vocês façam pelo raciocínio lógico matemático. A quarta questão é determinar o valor de x nos ângulos suplementares, ou seja, ângulo raso que é igual a 180 graus. Vocês vão juntar esses três ângulos igualando a 180 graus, ficando x mais 110 graus mais x igual a 180. Ou então, pelo raciocínio lógico é possível. Se o total é 180 e eu já tenho 110, sobra quanto? Ou falta quanto? E aí divide por 2, vocês vão ter o valor de x. Neste outro exemplo, nós temos esse ângulo valendo 90 graus, mais x mais 2x, totalizando 180 graus. Vocês já sabem que esse lado vale 90. Este outro lado também é reto, então vocês têm aqui 3x, igual a 90. Qual o valor de x? São várias opções, várias estratégias para vocês resolverem essas situações, problemas. Para resolver, tem a fonte. Vocês podem também estar olhando o nosso livro didático, Matemática Bianchini, que este assunto está entre as páginas 39 a 60. Concluindo aqui a nossa aula, deixamos aqui o nosso recado, #fique em casa.